Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques e ainda repercutindo, né, o clássico Grenal, as consequências para o Internacional e também agora as vantagens para o Grêmio. O Grêmio que busca o G4 e o Internacional se mantendo aí no G6, possibilidade de um G8, né, para que os dois estejam na Libertadores do próximo ano. Então, rodada aí na próxima quinta-feira, os dois jogando no mesmo dia. O Grêmio em casa, recebendo o CSA do Argel e o Inter em Fortaleza, pegando o Ceará do Adilson Batista. Para tratarmos desse e outros assuntos, comigo Ronaldo Napoleão, comemorando muito ainda o Grenal de domingo. Ainda? Críticas ao Renato? Nenhuma. Nenhuma crítica ao Renato? Nenhuma crítica ao... só elogios ao Renato dessa vez. Dependendo. Flávio Fiorini também. Beleza? Estevão Rodrigues, ao contrário do Ronaldo Napoleão, deve estar aí esperando que o Inter retome mais estabilidade. Técnica, direção, tudo, sobrou para todo mundo. E Vitor Blade Moraes, que está concorrendo aí ao Prêmio Preza, um dos que está concorrendo ao Prêmio. Segunda-feira, grande festa. Segunda-feira, né? Segunda-feira, 19 horas, no Teatro Dante Baroni. Vamos conhecer os finalistas. Tá feliz da vida porque o Zequinha tocou 5 no time B do Inter. É verdade, 5 no Internacional e está perto aí de mais uma final, mas o São José já está garantido na Copa do Brasil, né? Já está garantido. Você está na Série C, independente aí da situação do resultado, mais uma participação do São José na Copa do Brasil. Bom, você nos assiste nos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Para o mundo, vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, inclusive. Você participa fazendo o programa conosco, né? Mandando sua crítica, sua pergunta, interagindo e também compartilhando. É importante que você compartilhe nos seus grupos, peça que seus amigos também compartilhem para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV. Pouco mais de um ano no ar, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. Então faça isso, é só você digitar RDC TV Digital e você acessa qualquer uma das nossas plataformas digitais, nos assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Se você quiser mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp, aí você agenda aí, 51 código de área 999-339894. 51 código de área 999-339894. Também o Instagram da nossa RDC TV, para você acompanhar os bastidores da nossa emissora, e o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira Dois Toques. Nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força é tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária. Então é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Bom, ainda continua repercutindo aí o clássico Grenal, sempre, Ibsen Pinheiro sempre dizia, né, era uma das frases, um grande frasista, Ibsen Pinheiro dizia, bom, o Grenal serve para arrumar a casa, né, ou desarrumar a casa. O Internacional vem com a casa desarrumada desde a eliminação, a perda do título na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, que Thiago Nunes deixou de ser o técnico aí do Atlético, comunicou hoje e vai assumir o Corinthians na próxima temporada. Até uma questão que pode se discutir, ou seja, se o Internacional teve esse interesse pelo Thiago, embora a direção tenha desmentido. O Internacional ele não abandonou aí, se existia essa possibilidade, embora a direção, né, não tenha confirmado isso. É o Cudê mesmo, a gente tem inclusive aí um programa esportivo de Buenos Aires, de Argentina, confirmando, né, o desligamento e a vinda do Cudê para o Internacional no próximo ano. Mas que consequências aí o Internacional ainda tem nesse restante de campeonato, essa instabilidade que o Inter passou a ter e aumentou ela muito mais no Grenal ainda, com inclusive a atitude de alguns jogadores, o caso do Nico Lopes, que provocou o cartão amarelo para não viajar para Fortaleza, o Rafael Sobis, que antes do jogo, inclusive, no final do jogo estava 1-0, foi para o vestiário, ficou lá de brincadeiras e risos com segurança do Grêmio, como é o nome dele, que é da seleção brasileira? Fernandão. O caso do Paulo Guerreiro, que não foi numa bola, na reposição de jogo no segundo gol. Enfim, situações como essa.
essa busca de estabilidade aí, nesse momento, e o Estevão colocou aí, sobrou para todo mundo, sobrou para treinador, sobrou para direção, enfim, sobrou para todo mundo. O Inter está perdido, tá transparecendo que realmente o comando o retrato da foi perdido. estabilidade mais evidente do Internacional foi o goleiro, que é um cara gentil, educado, ponderado. Isso é estabilidade, mostra a estabilidade. Deslocada, aquilo ali é o retrato da instabilidade internacional que vem há horas. Entende? Eu não digo há horas, eu digo que o Internacional sentiu muito essa perda aí da Copa do Brasil. Mas não é só a Copa do Brasil, o Inter não tem um líder. Por exemplo, o Grêmio tem um ícone, que é o Renato. O presidente do Internacional é um cara morno. Mas cada um tem mas o Estevão, cada um tem. O Odair também era. Não tem um cara de mas aí foi o grande problema. Eu acho que cada um tem o seu perfil. Evidente que o Renato tem uma característica. O Renato trata direto com o presidente. Ele, mais uma vez, olha, ele só se refere. Não, falei com o presidente. Tá? Eu não sei se numa hierarquia. A prova que está aí do erro do Odair, a retirada do Odair. Por quê? O Odair tinha o comando do vestiário, o Odair sabia e tinha o conhecimento do grupo, da capacidade do grupo. Ele era muito criticado porque, não, mas tem que ser um time mais ofensivo, um time mais com uma proposição mais... Mas ele sabia, exatamente, ele armava o time exatamente desta maneira, um time mais retroativo, para compensar a falta de qualidade técnica do Internacional. Esta era a grande questão. Agora está se vendo isso. O Zé Ricardo mostrou que é um neófito no negócio. Mas ele entrou num jogo, ele não leu que estava num Grenal. Ele achou que era um jogo comum, foi contra o Bahia. Né? Uma meia cancha de Araque. Sem conhecimento nenhum do clássico Grenal. Mas quando se criticava o Odair, fazia isso, queria que fosse o time... Porque ele sabia que não podia ter um time ofensivo pelo nível do grupo que tinha. Essa era e agora estão começando a aparecer aí essas atitudes aí de alguns jogadores. O time velho. Ele quis dar um grande lance, né? Sem jogar com o D'Alessandro, né? Começar com o D'Alessandro no banco foi o grande lance. Mas aí também... Ele deu uma cartada que não deu certo. Mas isso é um planejamento que existe, não dá nem para criticar, ou seja, o D'Alessandro não tem capacidade, não tem condições hoje, por 38 anos. O Rodrigo Caetano, vendemos um lateral. O que ele comprou para o Internacional? Que laterais esse homem trouxe? Não, mas lateral também, eu não estou fazendo nenhuma defesa, estou fazendo contraponto. O Grêmio tem problemas de lateral também. Qual é o time brasileiro? Tira o Flamengo, que foi buscar o Rafinha e o Felipe Luiz. Que laterais existem hoje no futebol brasileiro? Mercadoria rara. Lateral que laterais? Aí tu tem que apostar na base, tem que trazer da base. O Grêmio está aí com problemas de laterais. O Grêmio não é o Napoleão, uma das prioridades do Grêmio exatamente são os laterais para a próxima temporada. Não há dúvida, nós não temos grandes laterais. O lateral direito que era titular, que realmente é um Leonardo Gomes, que tem força. Se lesionou. Se lesionou, gravemente, não sabe nem quando vai voltar. Eu acredito que no início do próximo ano deva voltar. Mas o Cortez jogou muita bola no Grenal. Mas é contestado. Jogou muito lá contra o Vasco. Mas é um jogador médio. É um jogador médio. Não é pra ser. Não tem nada de... Agora, é claro, nós não temos condições de trazer, vamos ser francos, não tem como trazer Felipe Luiz, não tem como trazer Rafinha, para dizer os dois mais, assim, que estão em evidência hoje. São jogadores milionários, mesmo que tenham saído da Europa, porque lá na Europa não dava mais para eles, mas para o nosso futebol... Outra realidade. É outra realidade. Mas, e a realidade salarial deles não é a nossa realidade salarial daqui. Nós temos que entender isso também. Mas, realmente, acho que os dois clubes daqui, em termos de laterais, esse rapaz não são só esses dois clubes, acho que está buscando uma base. O Grêmio emprestou um lateral esquerdo que parece que é muito bom jogador, volta agora no final do ano, que é um
no lateral esquerdo, mas nós não podemos nos enganar. A gente olha como é o Leonardo Moura entrando nesse Grenal. Pô, dá gosto de ver jogar, né? Mas entrou faltando o quê? 30 minutos. Mas dá gosto de ver jogar. Mas não adianta a gente querer se enganar. Terminou. Não podemos ficar com um jogador que de cada 3 jogos pode jogar um. E o outro... não pode terminar o jogo. Embora o Grêmio tenha renovado o contrato dele. Não, mas... Não, mais um ano. O Leonardo Moura... Acho que não. Foi, não renovou? Renovou no final do ano. O Galhardo, acho que encerra no final do ano. O Galhardo não pode ficar no Grêmio. O Galhardo até o fim do ano. Mas não pode ficar no Grêmio. Não adianta a gente querer se enganar. Mas o Renato pediu a volta dele, já teve aqui pediu a volta dele. Não, mas isso é uma questão assim, ó, tem que ficar claro. Não basta um jogo, não basta um lampejo do jogador. O Grêmio não é uma instituição de caridade. E não é do Renato. Ou seja, esses 2 jogadores prestam serviço também, o Leonardo Moura é um grande jogador, foi um grande jogador. Mas não dá mais, gente. Não dá para ficar com um jogador que joga uma partida em cada 3 ou 4. Isso não é futebol profissional. Então, eu acho que o grande drama do Grêmio é a lateral direita. Goleiro também é isso. E se especulou a volta do Groi também agora, né? Sim, negócio de mágica, vamos trazer o jogador de novo. Não vamos sonhar. Ele tem um contrato longo lá, ninguém vai largar de graça pro Grêmio. Ou por meia dúzia. Mas sonhar é livre, né? Até o Cavani tá... Tá bem, mas tá bom. Mas isso não, mas tá bem. são Agora é o sonhos, seguinte, são sonhos, isso aí são sonhos. o Grêmio vai ter que trazer, sim, um goleiro, mas tem que apostar nesse rapaz, o Felipe. Tem que apostar. Agora, não adianta querer confiar de novo no Paulo Vitor. É um mau goleiro. Não é um mau goleiro, mas é um goleiro inconfiável. O Júlio César também. Se viu. Eu sempre digo, o Grêmio e o Inter, eles têm tradição em formar goleiros, né? O Grêmio tem, olha essa história, o Grêmio é histórico, mas né? o Inter também teve Tafarel, teve, né? Que até hoje, a gurizada, meu filho que tem 9 anos, a gurizada faz defesa, Tafarel, aqui é tua, Tafarel. Então pegou muito Tafarel, virou ídolo. O Grêmio já começa pelo hino, né? O Lara é citado no hino, que é o único jogador citado no hino do Grêmio. Lara, o craque imortal, né? Aí vem um monte de outros jogadores, goleiros, que não foram apenas bons goleiros, se transformaram em mito. Então é importante a torcida. O Groi teve críticas e coisa e tal. Danley também foi criticado, mas eles entraram para a história do Grêmio. Sabe que tem os 2 lados disso. No Grêmio, alguns jogadores jovens até se tornaram bandeiras do Grêmio. Pega o Darley, pega o próprio Marcelo Groi, que esperou anos para entrar. Galato. E depois, quando entrou, é difícil para o que vem atrás ter sequer chance. O Groi, eu me lembro, não deixaram de jogar um jogo. Ou seja, é difícil para quem vem. Mas agora nós tivemos muita dificuldade com os 2 goleiros. O próprio Léo, que foi para o futebol português, né? Exato. Agora está no futebol francês, também era uma grande promessa. Era uma grande promessa. O goleiro do Corinthians também queria do Grêmio. O Cássio, o Praz era também. Né? Foi do Grêmio. Mas eu acho que tem que dar chance para esse menino, tem que dar chance para esse menino. Não adianta só trazer um outro grande goleiro. Bom, aí o rapaz vai ficar, tem que saber se ele tem condições mesmo. A gente viu. Tem 1,85 m, né? Felipe? 1,86 m. 86. O Leão era mais baixo. Sim. O Leão era mais baixo. Se o goleiro é bom, se ele tem elasticidade, sabe sair do gol. Sabe sair do gol. Gente, tá tudo certo. Tem goleiros muito altos e que não conseguem, não tem saída de gol, né? Não. É impressionante como a gente vê. Falar em goleiro, e aí o Estevam fez até referência à atitude do Lomba, que acabou, né? Por aquele momento,
situação de jogo, uma estabilidade, aquela questão da regra também, que o impedimento agora se marca quando a bola chega no jogador, passou a se discutir se tivesse pela regra antiga, era no momento do impedimento. Mas o Lomba até exatamente falou sobre, dando explicação sobre a atitude dele e como ele se sentiu, né, exatamente após essa expulsão e também pós-jogo. Começar a entrevista, solicitei, pode filmar, tranquilo. Solicitei para estar aqui porque achava importante me falar e vim aqui com bastante humildade, sabe? E conto com o apoio de vocês, porque seria muito fácil para mim falar palavras bonitas aqui agora e não ter um caráter dia a dia. Como a nossa relação aqui é diária, vocês me conhecem já há 3 anos, acho que eu tenho pelo menos um crédito para pedir, porque vocês são formadores de opinião e também que repassam para o público, para a torcida, enfim. Então, eu fiquei muito chateado ontem. É a primeira vez que eu me encontro nessa situação assim, de ser expulso por uma falta, por um lance um pouco mais ríspido, né? É difícil para você dormir, sabendo que você prejudicou a equipe, sabendo que até com o companheiro do outro time ficou um pouco mais pesado. Chato, eu estou até constrangido aqui na hora de falar, enfim. Mas tentando entender o lance, era um lance que, na hora que enfia a bola, nós jogadores ali já percebemos que estava impedido. É uma regra nova que mudou. Aliás, a regra é dar impedimento, mas é uma recomendação que tem de não dar impedimento. Eu vou totalmente cara a cara com o Luciano, tiro a bola. E quando eu tiro a bola, o lance deixa de ser gol claro e a bola já vai para uma outra situação. E ali a minha cabeça, eu já tinha certeza que era impedimento, e eu acredito que o Luciano também já sabia que era impedimento, assim como eu comecei no vestiário, o Wendel já sabia que era impedimento. Aliás, todo mundo sabia. E aí eu já vou me atirando primeiro para pegar a bola com as mãos, sabe? Então eu não fui ali dar um carrinho ou uma voadora com essa intenção. É claro que o que parece demonstrar foi isso, porque saiu do meu controle, eu levantei as pernas mais do que o normal, eu admito que fui com uma força desproporcional, eu admito que o lance realmente é para cartão vermelho, é passivo de cartão vermelho, não acho que eu tenho razão nenhuma, mas também a minha intenção, isso eu quero deixar bem claro, que eu fui ali me atirando com força, preparado para... Eu não sabia se o Luciano ia vir na bola ou não, preparado para uma dividida, e acabei extrapolando. Então, eu não me sinto bem aqui falando. Eu peço desculpa ao Luciano se ele foi atingido. Graças a Deus, eu não atingi ele com nada disso, até porque o campo estava muito molhado. A gente tinha acabado de voltar do segundo tempo, eles molharam o campo. Eu deslizei muito mais do que eu esperava. Meus pés subiram num ponto muito mais do que eu esperava. Então, eu peço desculpa aqui ao Luciano se em algum momento eu pude arriscar ali a integridade dele, tá? Essa posição do Lomba mostra, ele não tem essas características, foi um lance de jogo mesmo, o reconhecimento dele até, o que não é comum no jogador de reconhecer até. Esse rapaz, sobre mim, se fala com toda... Esse rapaz nitidamente é um cidadão, nitidamente é um sujeito educado. Eu o vejo várias vezes com os filhos e tal, caminhando, ele é um cidadão. Gente, isso aí tem que esquecer. Uma jogada que eu duvido que ele tenha, sabe, naquela hora do jogo, se ele quis atingir. Não, errou, mas não podia ter feito. Não, mas ele, não podia ter feito. Mas ele não podia errou, ter feito. todos erram. Mas não podia ter feito. Terminou, a gente viu que ele é um rapaz educado e tal, e terminou. Ele tem que ir para frente. Não, ele é consciente, ele viu que prejudicou o time, reconheceu a expulsão, mas não podia fazer. Mas salvou o Inter
Um ano inteiro. Não tem dúvida. Salvou o Inter um ano inteiro. Não foi na maldade. Claro que não. Como ele bem mesmo disse, ele disse Não, que ele deslizou. reconheceu, mas foi um lance, é um lance de jogo. Foi um lance feio. Mas não podia ter Parecia que ele tinha dado. Mas não podia ter feito, né? De Mas não longe, podia ter Bom, feito. mas deu, né? Bom, mas O Danilo entrou muito bem, hein? mas segue a vida do Internacional, e exatamente o que o Internacional precisa buscar é essa estabilidade. Tem esse jogo fora com o Ceará na próxima quinta-feira, o Internacional tem a necessidade, tem a obrigação de pontuar, porque na sequência tem o Fluminense no próximo final de semana aqui em Porto Alegre, ou seja, o Internacional, segundo o próprio Zé Ricardo, tinha projetado nesses 3 jogos aí, que eram jogos fundamentais, que eram jogos aí com principalmente o Bahia e também o Grenal, que eram jogos de 6 pontos, eram inimigos diretos, né? O Bahia teve aquela vitória que acabou enganando, né? E depois veio para enfrentar aí teve a derrota do Bahia. Depois do Bahia teve o Atlético Paranaense, que era a sequência nesses 3 jogos que eles projetaram, que eram todos jogos, né, 6 pontos, embora o Atlético Paranaense já tem vaga garantida, até assumiu aí a 6ª posição, dividindo com o Internacional o número de pontos, mas levando pelo critério. Mas que reação o Internacional que terá que ter aí nesse jogo? Tem a necessidade, tem a obrigação de uma vitória diante do Ceará, que olha, o Ceará foi prejudicado no jogo com o Palmeiras esse final de semana, né? O famoso VAR acabou prejudicando, então... E esses clubes nordestinos costumam complicar a dupla Grenal, né? Onde é que o VAR errou? Ceará como CSA. Aonde que o VAR errou nesse jogo do Ceará? Anulou um gol do Ceará. Não, mas, Tava legítimo. Um gol legítimo. Não, mas estava o lance que eu vi do VAR estava impedido. Não, é só ser outro lance. O lance que eu vi do VAR, eles demonstram que está impedido. Aquela linha. Não, mas independente disso, tem que reconhecer a campanha do Ceará. Não, ele teve muito mais chance de gol que o Palmeiras, sim. Mas o lance que eu vi do VAR mostra. Até porque esses jogos aí também, com os times lá de baixo, são jogos também. Como os de cima estão brigando por G4, G6, os lá de baixo estão brigando para escapar. Então essa é a reta final, né? É o funil do Campeonato Brasileiro, cada um com seus interesses. Mas essa é a grande questão, ou seja, é a sequência do Campeonato Brasileiro com o Internacional após principalmente esses 2 jogos. O empate em casa com o Inter do Atlético Paranaense do Beira-Rio e a derrota no Clássico Grenal. Mas o Rodrigo Caetano fala exatamente sobre isso. E me coloco aqui à disposição principalmente para, após a nossa derrota, que derrota em clássico ela nunca deve ser tratada de forma natural, mas justamente para tentar separar bem o que foi o jogo, que nos levou à derrota, e algumas tantas ilações que surgiram de ontem para hoje para justificar a nossa derrota, entendeu? Para que fiquem claramente bem separadas as coisas e que não se construa aqui o que nós realmente não vamos deixar, que é por conta justamente dessa derrota no Clássico, o empate com o Atlético Paranaense, e fazer com que seja abalada tudo que a gente fez até agora, tudo que se construiu até agora. Falta um mês para terminar o campeonato e nós vamos seguir da mesma forma, acreditando nesse mesmo grupo de atletas, cobrando deles da mesma forma como foi o primeiro dia e acreditando que lá no final nós vamos chegar ao nosso objetivo, que é a nossa vaga na Libertadores. Mas estou aqui me utilizando aí do grande acesso que vocês têm, principalmente ao nosso torcedor, do alcance que vocês têm, para justamente passar essa mensagem para que eles sigam acreditando, nem poderia ser diferente, mas para que algumas tantas situações que foram colocadas de ontem para hoje não fiquem reverberando como verdade absoluta. Não, é questão de verdade, é uma verdade absoluta, né? Ele está se referindo a essas questões aí que se levantou, que foram realidade, o caso do Nico Lopes, do Rafael Sobis e a questão do Paulo Guerreiro, né? Ou seja, isso mostra um descontrole de vestiário. Está faltando comando. E essa foi a questão feita por Rodrigo Caetano após o Clássico Grenal na coletiva, se havia perdido o comando. Agora, o que está passando é exatamente isso. Agora, a retomada
Ela é fundamental. Mas, Um é Cadu, expulso ele depois tinha de que terminar o jogo. investigar, não, o diretor de futebol ou o presidente do clube, não esse cara. Já mostra aí. Não, para aí, mas ele é o diretor executivo, Estevão. Sim, Esse cara que tu referiu é o diretor executivo. Não, o Melo... O momento é terrível. Não, eu acho que o momento até deveria haver uma intervenção pro por parte do comandante. presidente. Não né? é pro Não, o vice de assessorzinho. futebol está até punido, mas ele conseguiu uma eliminar, não foi? Até porque ele já deu... Né? Ele até então, o Rodrigo Caetano estava... O diretor executivo está lá exatamente para isso também, né? Porque o agora, cara- acho que deveria haver agora, e sim, uma intervenção do presidente. Esses são momentos como esse que tu tem que ter a intervenção do presidente. O cara leva cartão depois de terminar o jogo e é suspenso. O outro deixa o banco antes de terminar o jogo. Aí dá a entender que o cara estava fugindo do exame antidoping. Né? Ficou chato, né? Porque sair antes de terminar e ser Não, acho que não é escolhido. questão, era questão de que ele estava talvez indignado em função de não estar sendo mais utilizado. Ou que não ia entrar no jogo, se O irritou. que não, até já tinha feito, acho que as 3 substituições, aí ele abandona durante o jogo, vai lá, troca e depois... E como o Tom relatasse, lá ficou de brincadeira lá com o Fernandão. Falta de respeito com o comando, com o clube. Mas essa é a questão, quando as coisas estão erradas, aí tudo é motivo de exatamente se tornando problema. E, aí, e tudo desencadeou a partir de onde? Com a perda. O Grêmio reagiu muito bem à eliminação da Libertadores da América. Sofreu aquela goleada, uma goleada histórica diante do Flamengo, mas o Grêmio veio e na sequência 3 vitórias. Foi o Botafogo, foi o Vasco, o Internacional não conseguiu. O Grêmio teve um cara que botou a cara a tapa e teve coragem. Eu vou sair. Não, tu não ouve uma voz retumbante no Internacional. É tudo uma coisa morna. Mas são perfis diferentes. O Renato tem uma característica. Isso é uma coisa do Renato. Isso é uma coisa dele. E sofre críticas, né? Inclusive por esse troço de fazer uma ligação direta. Mas se tu olhar por esse lado, o Grêmio também. A capacidade do Grêmio é infinitamente superior. Mas o Grêmio faz 2 anos que não ganha nada. E isso só é amenizado por quê? Pelo fracasso do Internacional. Faz 2 anos que o Grêmio não ganha nada. E o Inter não soube aproveitar essa gangorra de quando o Grêmio tomou 5 do Flamengo, não soube aproveitar esse momento, né, Até ensaiou de crescimento. uma recuperação, mas não... Esse sustentou. descontrole internacional mostra tudo. A questão do técnico, né? Tirar o Odair numa hora errada. Sem plano B. Né? Aí foi aqui... Talvez o plano exista, até foi a tentativa do Cudê de trazer agora, o que acabou não acontecendo. Aí traz um técnico provisório, sabendo que vai ficar somente até o final do campeonato, esse restante campeonato, né? Sem um conhecimento aí do clube, num momento de reta final, que tu tem que buscar uma estabilidade, mas a imprensa argentina, inclusive a gente tem aí, de um programa argentino confirmando aí o Cudê, né, que larga o Racing no final do ano, em dezembro, e será o técnico do Inter. Vamos ver? En junio. Muchachos, la única verdad es que viene una oferta Y en de un trabajo, que es progreso para él y 90% punto. tenés contrato. Y en un 90% va a ser el entrenador del Inter de Porto Alegre. El Inter de Porto Alegre hace una semana anunció a ser Roberto como técnico. ¿Sí? Por 3 meses, por casualidad, me puse a hacer cuentas. Pido, diciembre, Diego, pido. México, Brasil. Mercado. Sí. No le dudo de tu corto. información, pero vos acabas de decir 100% de que se va de Racing, se lo comunicó a los dirigentes, a los jugadores, y 90% que se va al Inter. Es decir, ¿Coudet decidió, según vos, irse de Racing pese a que no se confirme lo del Inter? Coudet se va sí o sí. Por eso. Sí o sí. No es por la... Sensacional. Aí mas é uma coisa que está definida, né? O Internacional terá o técnico. Primeiro foi aquele desmentido todo, enfim, que não havia acordo, que não havia nada. O próprio Cudê na coletiva não quis falar em relação a isso, mas as informações elas acabam confirmando, agora vazou e ele já comunicou que fica, né, somente até dezembro. Evidente que porque estará treinando o Internacional a partir de janeiro. Agora, ele vem acreditando que o Inter estará numa Libertadores da América, né? O Internacional tem a capacidade de garantir? Tem.
tem, né? Até porque se tu buscar no G6, tem a possibilidade de um G8 aí. O Flamengo, agora tu vai torcer pro Flamengo, né? Porque o Flamengo campeão, o Grêmio já está no G4, tem vaga direta para a Libertadores. Tá? E o Internacional no G6. Os dois são duros de torcer. Onde você não tem dúvida, é onde você tem que levar o seu carro para fazer a revisão. Aí é na Casa dos Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro. Aproveita, os pneus estão ficando carecas. Bom, o Napoleão foi lá e trocou todos os pneus na Casa dos Pneus, né? Então, os pneus estão ficando careca, desgastados. Acho que o Estevão também não teve lá, teve lá também, né? Lá. Então, aproveite a promoção permanente que você tem na Casa dos Pneus. É o feirão de pneus. Então, revisão do seu carro e troca de pneus, Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Nossos 2 toques também para a DD Internacional, que é uma empresa participante no mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol. Promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Nossos 2 toques também para a CERS, 50 anos. Olha, são 50 anos de uma história de infinitas oportunidades. CERS, 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa Escola no Rio Grande do Sul. Então, programa de estágio é êxito total com o CIEE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois falando do Grêmio. O Grêmio que tem aí o CSA, que é outro que briga aí para fugir de zonas de rebaixamento. E é o homem do trator, né? Vem aí o homem do trator, o Argel, que tem complicado muito. Olha, complicou o Flamengo, tem complicado aí. Venceu o Bahia lá em Salvador. Tá em zonas de rebaixamento, mas tem complicado. Por falar em complicar esses times lá de cima, o Vitória está ganhando o Brasil de Pelotas, 1-0 lá em Salvador. Pois é, mas o Brasil agora já está numa situação mais tranquila. Precisa de 2 pontos. Né? Tem mais quantos? 6 jogos, 6 né? jogos, né? Então já está numa situação aí que era o Campeonato Brasil de Pelotas, se manter mesmo, e está mantido, e terá agora a volta também do Juventude no próximo ano na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos rápido intervalo, voltamos seguidinho. Estamos de volta com o nosso 2 toques, com o Ronaldo Napoleão, Flávio Fiorin, Estevão Rodrigues e Vitor Bleide Moraes. Você nos assiste nos canais 24 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Facebook. Se você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua mensagem, sua crítica, também compartilhando. É importante que vocês compartilhem aí nos seus grupos e seus amigos compartilhem, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, há pouco mais de 1 ano no ar, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. Levamos nosso Rio Grande para o mundo através das nossas plataformas digitais. É só você digitar RDC TV digital e você acessa ela em qualquer parte do mundo, aonde você estiver. Também o Instagram da nossa RDC TV, para acompanhar os bastidores da nossa emissora, e o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira 2 toques. Se você preferir aí mandar sua mensagem pelo WhatsApp, é só você agendar, 51, código de área 999-339894. Repetindo, 51, código de área 999-339894. Nosso 2 toques para a Baidol, lá tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas você encontra também câmera de segurança, casa inteligente, casa automatizada, sua casa, sua empresa, seu escritório. Então você monitora aí pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu computador. Também películas para carros e também para residência, que é um espetáculo, as películas de residência da Baidol. Pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços além do site. Na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, e Avenida Ipiranga 5800. Nossos 2 toques também para Village, serviços contábeis. É só você acessar o site da Village, www.village.com.br, ou você liga 51, código gera 3341-2211. E aí você se torna um cliente da Village. Seu carro está com aquela batidinha chata, que é feia, incomoda, né? Na porta do paralama, para-choque. Então você resolve lá no Martelinho de Ouro, lá tem chapeação, pintura, espelhamento, polimento, para deixar o seu carro, olha, 0 quilômetro. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre, você liga, 51, código de área, 3315-2160. Então você liga, passa lá, fala com o Marcelinho e resolve o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Bom, o Grêmio tem esse jogo aí projetando uma 4ª vitória consecutiva. E agora a briga do Grêmio é exatamente pelo G4, né?
Tá 2 pontos São Paulo, né? 2. 2 pontos. Tá. Não, hoje, na realidade, se o Flamengo chegar ao título, o Grêmio tem a 5ª posição. Se o Flamengo chegar ao título mudou o local, né? Passou para Lima, no Peru, em função de todo Dia 23, questão permanece. que acontece lá. Era em Santiago do Chile, essa decisão, que é a primeira vez que teremos um jogo só. Então, aí, no caso, o Flamengo sendo campeão, chegando ao título, mesmo na 5ª posição, o Grêmio estará com vaga direta. Embora eu acredite que o Grêmio vai buscar essa vaga direta. Tem um confronto direto com o São Paulo, né, Napoleão? Mas tem que passar por essa partida. E esse jogo aí, com a projeção, evidentemente, em cima do CSA, são de mais 3 pontos. Né? Eu acho que o Grêmio passa pelo São Paulo. Acho. Mas também acho que o São arena, Paulo não teria um jogo tão fácil quanto o Chapecoense, tendo sido o jogo lá em Santa Catarina. Mas acho que o Grêmio passa pelo São Paulo, tem mais time. Mas até chegar lá. Mas até chegar lá não adianta ficar 5 pontos de São Paulo ou 4 pontos. Tem que... O Grêmio está 2 pontos de São Paulo hoje. Não, tudo bem, se chegar lá, mas imagina a pressão. Você chega a 2 pontos de São Paulo e empata com o São Paulo aqui, dá já dá um efeito contrário, entendeu? Mas eu acredito que o Grêmio passa pelo São Paulo. Acho que o Grêmio está fazendo uma bela campanha agora, não só depois daquele desastre contra o Flamengo. O Grêmio, se tivesse se dedicado mais ao Campeonato Brasileiro... Pois é, Napoleão, deixa eu fazer essa questão. Mas essa é a questão de todos os clubes. Ontem, o vice... É muito mais time, por exemplo, que o Santos. Não, também muito mais time do Santos. Mas essa é a questão. Isso não adianta, isso não é questão só do Grêmio. Os clubes todos que disputam Libertadores e Copa do Brasil, a prioridade é essa, é Libertadores, que vai para o Mundial, é Copa do Brasil, porque são competições aí de mata-mata, e deixa o Campeonato Brasileiro na última posição. Agora, ontem, o vice de futebol do Grêmio, o Duda Creve, disse, olha, que o Grêmio vai rever. Até porque foi o que eu disse, o Grêmio faz 2 anos que não ganha absolutamente nada. Tem Campeonato Gaúcho, teve uma Recopa. Mas o vice-presidente Duda Creve disse que olha, o Grêmio vai rever para o ano que vem até priorizar o Campeonato Brasileiro. Não, mas ele não, pera. Mas vem ao encontro do que tá falando. Exatamente a entrevista, houve parte dela. Ele não disse que vai rever. E acho que não tinha nem entendido. Se dissesse isso, teria errado mais uma vez. Não tem nada de rever. Mas o Darcy matou a charada outra aqui. Não consultou o Renato, tem que consultar o Renato. Quem vai decidir o Renato. O Renato tem que decidir. O pior não é isso. E o pior é que é verdade. Mas eu não tenho nada de rever. Ocorre o seguinte. Nem Grêmio, nem Internacional tem um plantel simplesmente para fazer algo que eu acho que até o Flamengo não tem. Porque o Flamengo está fazendo o que está fazendo, esgotando todos os seus craques. Ninguém conseguirá jogar com o Flamengo mano a mano hoje aqui no Brasil. Mas o Flamengo, com todos esses craques que ele tem, ninguém tem. A não ser o Palmeiras, que também não consegue manter um padrão. O jogo que o Palmeiras fez contra o Ceará, tinha que ter perdido. Napoleão, só um pouquinho. Então, não, Cadu, deixa eu só te dizer. Uma coisa é tu jogares. No caso do Grêmio, nem foi só o fato dele ter jogado com reservas. Porque os titulares também fizeram fiasco. Por que não é fiasco? Porque não estavam com a cabeça. Todos os clubes têm acidente de percurso. Porque não. O Flamengo não empatou, estava ganhando 2-0. Agora, semana passada, empatou 2-2 com o Goiás. Cadu, por favor, presta atenção. O Grêmio jogou algumas partidas com os titulares e não foi bem. Por quê? Porque os jogadores também não estavam focados. O próprio... Mas o Flamengo no início do campeonato também não foi bem. Seu comandante não foca. Ele diz que foca antes do jogo. Depois do jogo, ele vem com uma história que, realmente, pois é, nós Napoleão, estamos diante de dois torneios super importantes. Então,
Tu tá vou falando comprar em relação ao jogadores. Flamengo. O Flamengo é o seguinte, o JJ tá fazendo daqui a um pouco mudar os conceitos. O Flamengo não tem um grande grupo. O Flamengo tem um ótimo, extraordinário time. Exatamente. Time, não tem grande grupo. E ele tá mostrando... Então, não ele tem. tá jogando com aqueles 11, 12 ou 13. Ok. Uma outra coisa que tem que saber pensar e dizer a verdade é a seguinte. Nós não vimos o Flamengo de janeiro até agora. Nós estamos vendo um Flamengo com essa intensidade de jogo. Napoleão, mas jogo... De quando? De agosto para cá? De agosto para cá. E quando o Jorge Jesus chegou, foi quase um desastre. Vamos lembrar. Sim, mas por quê? Ele estava entendendo. Uma coisa é tu jogar com 11, 12 ou 13, que é isso que o Flamengo joga, de janeiro até dezembro. Outra coisa é tu jogar de agosto até outubro. Não, a intensidade. Perigo de lesões. O Santos teve na liderança do Campeonato Brasileiro. O Santos largou super bem. Não adianta tu largar bem e chegar mal. Não, mas... Não. Bom, eu não sei. Eles disputaram... Não, mas eu devo estar falando... Mas não adianta tu olhar lá na frente. Eu devo estar falando... A intensidade é agora. Não, mas eu devo estar falando... Mas a intensidade é agora. Eu devo estar falando outra língua. Certamente... Não, certamente. Tenho certeza que os telespectadores entenderam. Sim, mas eu preciso entender. Os meus colegas aqui entendeu. Teve uma pessoa só que não entendeu. Mas não adianta tu botar... difícil. Mas a intensidade... Não, mas aí é difícil. A intensidade é na reta final. Não adianta. O que interessou se o Palmeiras... Posso falar inglês? O que interessou o Flamengo se ele estava em quinto lá? Não é isso. Não é isso, eu vou falar pela última vez. Eu acho que tu vai entender. O Flamengo mudou de treinador. Eu falando com, talvez, assim, mais calmamente, talvez tu entenda. O Flamengo não vem jogando com esta intensidade e com 12, 13 jogadores desde janeiro. É completamente diferente. Talvez esse time do Flamengo estivesse pelas caronas e com jogadores multilesionados se tivesse, desde o início do ano, aplicado essa intensidade. Nós estamos vendo essa intensidade, Estevam. 2 meses. Mas tem uma palavra de diferente. Planejamento. Mas a intensidade, o Flamengo, o Flamengo disputou as mesmas campeonatos regionais. Só que a intensidade o que serve é agora. Não, mas com a mesma. Com outro técnico. Não interessava lá na frente, Napoleão. Não. Estão se decidindo agora. Interessava sim. Agora. O time era outro lá. O time era outro. Sim, teve reforço. Quando é que vieram os 2 laterais? No meio do ano. Bom, entraram mal, lembra? Muito mal. E entraram mal. Vamos ver. O Grêmio tem esse jogo aí contra o amanhã, na quinta-feira, com o CSA. E os jogadores do Grêmio, né? O Léo Moura e o Maicon falam exatamente sobre isso. E joga a sequência aí também do Campeonato Brasileiro. A gente tem que dar continuidade, né? O nosso objetivo é chegar no G4 e permanecer ali para a vaga direta na Libertadores. Né? Viemos de uma boa sequência, aí 3 vitórias, agora vamos ter oportunidade de jogar em casa mais um jogo. É continuar com esse mesmo objetivo que vai nos dar tranquilidade para chegar mais no topo lá da tabela. Ô, Maicon, pela experiência que você tem no futebol... Maicon, pode só responder também sobre o jogo? Bem isso que o Léo falou. Acho que a sequência que a gente vem tendo de vitórias aí, isso fortalece ainda mais a equipe. Né? A gente sabe que ainda tem jogos difíceis aí pela frente, né? Mas dentro de casa a gente vai enfrentar um adversário que para muitos está lá na zona do rebaixamento, mas vem fazendo grandes jogos. Então a gente tem que ter um respeito muito grande, mas a gente tem que impor o nosso ritmo, fazer um grande jogo, como a gente fez no domingo, para que a gente possa conseguir mais 3 pontos e assim tentar passar o São Paulo ali que está em quarto. Tá aí, essa é a briga do Grêmio agora, é buscar o São Paulo nessa briga aí pela vaga direta. Falando isso que jogou o Michael, né? O Michael e o Matheus Henrique... Sim, mas tu tem dúvida em relação ao Michael? Mas tu tem dúvida? O Michael sempre quando não vai bem, o Grêmio cai. É um jogador, um jogador diferencial. Agora, certeza você tem
e de sucesso quando você escolhe o banco certo. Aí o nosso banco é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos. Um desses está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Se quer cliente, não baixou, baixe, porque você tem a segurança e todas as facilidades que lhe oferece. Então, clique e simplifique. Agora, se você não é, abra a sua conta no Banrisul. Olha, está chegando o final do ano, aí você tem que pintar sua casa, arrumar, deixar ela bonitaça para a virada do ano. O pessoal que também, casa no litoral, tem que arrumar a casa para o veraneio. Ou precisando de qualquer tipo de material. Para namorado. Isso, qualquer tipo de material aí. Aí é tudo lá na Ferragem Lampião. Lá você tem tudo que você precisa, uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, tudo isso você tem lá na Ferragem Lampião. Olha, atendimento a condomínios, a sua empresa, deu um problema elétrico, deu um problema hidráulico, então você só aciona a Ferragem Lampião e o problema está resolvido. Tem televenda, tem teleentregas, os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área 33400899, o WhatsApp também 51, código de área 991 800162, fica na rua Alberto Silva, 85, quase esquina com a Assis Brasil. Um atendimento VIP personalizado lá, toda a equipe do João Carlos, do Gilberto à sua disposição, estacionamento na porta. Então, todas as facilidades que você tem lá na Ferragem Lampião. A própria frase, o slogan da Lampião diz tudo. Não ande em vão, vá direto ao Lampião. Por quê? Se for em outra, você corre o risco de não encontrar. Na Lampião, você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, que você imagina. Até porque já são mais de 30 anos no mercado. Isso já fala, né, o que é a Ferragem Lampião. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinho para o último bloco e dando atenção, dando voz, pelo menos algumas das nossas muitas mensagens. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, o Ronaldo Napoleão, Flávio Fiorinho, Estevam Rodrigues e Vitor Bleide Moraes. Você e a caneta azul tá aí, não? Caneta azul agora é o hit do momento, né? É o hit do caneta. Olha aí, ó. Ó, Napoleão, Aí, Napoleão. Aí, Napoleão. Essa aí é pra ti, João Vitor. O João Vitor e o coleguinha dele, o Arthur, estão assistindo o programa e estão fazendo uma comida, estão fazendo comida e assistindo o programa. E eles estão curtindo muito essa gurizada, está se divertindo com coisa da vitória, viu, Glauco? Vamos lá. Então, nos acessos dos canais 24 e 524 da NET, principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais. Também o nosso WhatsApp aí para você mandar sua mensagem, exemplo do Facebook, aí já vou dar atenção algumas aqui pelo menos. Nosso Dois Toques para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial Pilar do São José, que com a vitória ontem no Internacional de 5-1, já está bem pertinho aí, acho praticamente irreversível e estará na final. Primeiro jogo, o Pelotas venceu o Caxias, né? 1-0 em Caxias do Sul. Então, tudo se encaminha aí para uma final. São José e Inter é sábado no Passo da Areia e Pelotas e Caxias é domingo na Boca do Lobo. Vamos lá para 5-1, esse é campeonato de quê? Copa Silverarte. Copa Silverarte. É a copinha, Copa Silverarte. Não, mas qual é são aspirantes? Não, Inter B. Time B do Inter. O Grêmio já foi desclassificado, o Grêmio já caiu fora. Foi eliminado pelo Gaúcho Passo Fundo. E vamos lá, olha aqui. Sempre na nossa audiência, grande figura, grande pessoa, grande profissional. Cadu, boa noite, aqui de Campinas, atento ao teu programa, sempre ótimo, mas hoje melhor ainda, ver este grande caráter e bom profissional, Vitor Bleide Moraes. Abraço a todos. Júlio Espinosa. Olha, Júlio Espinosa, grande abraço. Pô, vai ficar maior agora, tá concorrendo o Prêmio Prez, viu, Julinho? Grande abraço. Grande, Julinho, tá sempre na nossa audiência. Ó, o Marcos Vargas, lá da Casa dos Pneus. Boa noite, Cadu. Um abraço a todos. O Grêmio 2020 vem com força total. É o que a gente espera, o que a gente quer da dupla Grenal. O João Francisco, o Grêmio tem a chance de devolver o fiasco no jogo de volta pelo Brasileirão? Pois é, tem esse jogo de volta. Até se projetava que o Flamengo poderia ser campeão exatamente nesse jogo com o Grêmio, na arena aqui pelo Campeonato Brasileiro, mas agora acho que antecipou uma rodada pela mudança ali de pontuação. Parece que pode ser um jogo um jogo no Maracanã. Imagina que festa se manter dessa diferença em relação ao Palmeiras. Quem te acompanha no Rio de Janeiro
Sempre que possível também o Valdir Espinosa. Ah, o grande Valdir Espinosa. Valdir Espinosa, sempre que está para Porto Alegre, sempre está nos dar audiência aqui também. Na audiência aqui, ó, o Luiz Carlos Medeiros Albuquerque. Para os mais gente, é o grande Buca, hein, Buca? Um abraço. Fernando Branzalim, o Cadu está aqui, ó. O que eu estou atrapalhando? Muito a nossa. O que o Cadu atrapalha muito? Ah, eu acho que é com aquela questão do... atrapalhando. Essa é a assessoria do... Isso mesmo, está me atrapalhando. Não, mas eu leio, eu não escondo nada aqui, ó. A torcida paga. Vamos lá, o Fernando Branzalim, se o Grêmio está ruim... imagina o Inter. Não, mas o Grêmio nem se compara ao Internacional, é infinitamente superior. Mas não ganhava nada há 2 anos. Mas isso é uma mentira? Isso é uma mentira? Não, o Grêmio ano passado não ganhou a Recopa. Não, mas eu fiz referência. Mas então vamos terminar esse torneio. Não, parei um pouquinho. Não, mas se não vale, vamos terminar. Vai um pouquinho. Ou é melhor perder? Não. Mas vamos combinar. Campeonato Gaúcho é bom para quem ganha, quem perde não vale nada. Mas é assim, tanto para Grêmio como para Inter. É assim. Não é. Agora, estou falando em títulos relevantes. Tá bem, então vamos perder. Estou falando em títulos relevantes. Napoleão, cafezinho. Pô, vamos perder, então. Estou falando em ter. O que a gente projetava aí? Projetava o Inter perto de uma Copa do Brasil, o Grêmio também caiu numa semifinal, o Inter perdeu uma final, se projetava o Grêmio campeão da Libertadores, se projetava inclusive um Grenal de semifinal de Libertadores, um final de decisão de Copa. É nisso que eu estou me referindo. Mas agora eu não estou nessa comparação. A dupla agora busca o título, né? Que é chegar na Libertadores. Chegar na Libertadores é o título do ano. Então, Celomaro, goleiro já é urgente, não dá mais para esperar. Vamos ver mais algum. O Guilherme Borges, boa noite. Vamos lá, isso aqui está grande, mas vamos lá. Boa noite, nobre Cadu. Acompanhe o seu maravilhoso trabalho desde 96 na antiga TV Guaíba, Canal 2, é verdade. Lembro-me com saudades dos excelentes debates, entrevistas e comentários, adorava as análises empolgadas, grandes pessoas, Hilton. Pô, ali começou Rubens Hofmeister, Hugo Amorim, Hilton Mombach, quem mais? O presidente, o Hélio Dourado, né? E parabéns por sua competência e profissionalismo ímpar. Desejo muita saúde e sucesso. Forte abraço, adoraria ajudar a divulgar o programa. Aí, ó, tiveram uma camiseta do 2 toques, usarei com o maior prazer. Vamos providenciar, o Guilherme. O alemão da fruteira, grande Vitor, abraço do alemão da fruteira. Olha aí, Vitor. Está sempre assistindo. O Cello, ó, grande abração aí, Cadu, direto de Trento, na Itália, sempre ligado, tricolor, na Libertadores, e os morangos nem isso vão chegar. Grande Cello, é o que a nossa RDC vai para o mundo, né, através das nossas plataformas digitais. Vamos lá, que vamos pelo nosso WhatsApp aqui. Deixa eu abrir aqui o Gilson Filho. Não está abrindo aqui, ó. Abriu agora. O Gilson Filho, sou gremista, detestei a falta de gana do Grêmio neste Grenal. Era para o Grêmio ter feito no mínimo 3-0 nesse time depressivo do Inter. O Renato continua desrespeitando os nossos torcedores do Grêmio. Escalendo Galhardo e companhia, viu? Esse aí faz companhia para ti, não, pô. É verdade. Tá bom. Ponto final, como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Grande Sul, referência nacional. Eu vou para lá, viu, Fiorim? Vamos cobrar, hein? Vamos cobrar lugar, vou para lá em qualquer lugar comer o quê da São Moto. 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Agora uma balada, quer saber de blitz, vai para um cinema, teatro, para onde, futebol, para onde você for, não quer saber de estacionamento, então é Teletaxi, 32 26 19 19, 24 horas à sua disposição. O que é fundamental é a segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência, está chegando aí o Cruzando as Conversas, logo após, na virada, meia-noite, vem Joias na TV com Rossana Rocha. E é dia, sempre, para você dar de presente para a esposa, para a mãe, para a filha, para a namorada, viu, Napoleão? Tá de namorada nova, então, qualquer época para você dar de presente. Depois, à 1 da madrugada, reprise dos nossos 2 toques. Na sequência, vem virando o jogo com o Rogério Amaral e toda a programação da nossa RDC TV. A todos vocês, o grande final de noite. Continue aqui com a programação da nossa RDC TV. Tchau, tchau.
Estoques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.